Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Ronaldo, sou diretor da Bitrip e hoje a gente vai conversar com a Mariana Guzmão, que é da Meridian School of English, da Inglaterra. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, você? Tudo jóia. Obrigado pela presença, né, de estar aqui para fazer essa entrevista, para conversar com o pessoal aqui, né, com a nossa audiência, tá? Hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito, né, da escola, né? Eu queria, né, primeiro começar com a cidade, né, para falar um pouquinho a respeito de como que é a cidade onde a Meridian está, né? São duas localizações. Você pode falar um pouquinho mais? Sim, a Meridian tem duas escolas na Inglaterra, na Costa Sul. Uma em Portsmouth, que fica a 102 quilômetros de Londres, bem pertinho. A outra fica em Plymouth, é um pouco mais distante, são 308 quilômetros, mas na região mais bonita da Inglaterra, que é a Riviera Inglesa. As duas cidades são tipicamente inglesas, a população é maioria britânica, são poucos estrangeiros, então é uma oportunidade de uma imersão mesmo na cultura. Sim. As duas cidades são cidades universitárias, tá? Plymouth tem uma população um pouco maior, são 260 mil habitantes, Portsmouth tem 205, e dessa população mais ou menos 10% são estudantes universitários. Tá, legal. Então são cidades jovens, né? Sim. E a maioria que vai para a Inglaterra usa Londres como referência. Sim. Né? E aí, assim, a distância, assim, quanto que fica mais ou menos, assim, né? Se a gente for falar, assim, de transporte, assim. Portsmouth, a gente pode pensar que o pessoal de São Paulo é mais ou menos a distância a Campinas. Tá. Né? Plymouth, saindo da Paddington Station de trem, são 3 horas e meia. 3 horas e meia. Para se chegar em Plymouth. Se a pessoa fizer a viagem de ônibus, é um pouquinho mais longa, 4 horas e meia, 5 horas, dependendo do número de paradas. Tá. Mas o bacana é que, assim, é uma cidade que se concentra, a maioria dos habitantes são ingleses mesmo, Sim, né? sim. E tem essa vantagem de ter um contato maior com a cultura, né, inglesa, né? Inclusive, todas as host families são inglesas. Tá. A gente só trabalha com host families inglesas. Bacana. E aí, assim, qual é o perfil do estudante, né, que vai lá para a Meridian? Assim, né? Você consegue destacar um perfil? Sim, os brasileiros que a gente tem recebido são alunos que querem realmente fazer uma imersão e querem ir para um lugar que tenha poucos brasileiros. Tá. A gente tem poucos em Portsmouth, fica mais ou menos 5% do total de alunos da escola. Tá. Em Plymouth a gente não tem nenhum. Não chega a entrar nas estatísticas porque realmente Olha que maravilha, bem esporádico. Né? Então é muito bacana ver que, assim, né, a Inglaterra, de um modo geral, ali, se a gente compara, por exemplo, cidades maiores como Londres, assim, tem muito brasileiro, a comunidade brasileira é muito grande, né? Sim. E quem quer ter uma imersão cultural, então, tem essa, né, essa cidade ali, né, de Plymouth, que consegue, né, tá isento ali, né, de brasileiros ali, ter uma experiência muito mais ali local, né? E ano que vem é um destino bem legal, porque vão ter eventos na cidade todos os meses do ano em comemoração aos 400 anos da viagem de colonização para os Estados Unidos. O primeiro navio, Mayflower, saiu de Plymouth em 1620. Então, ano que vem vai ser o ano inteiro de celebrações. Legal. E especialmente durante o meio do ano, né? Que é verão, né? Tem bastante atividades, né? E lá também é um local que tem litoral, né? Tem praia. Sim, as duas cidades ficam no litoral. Legal. Então, assim, para quem tem aquela mentalidade de que Inglaterra é só chuva, né? De que é gelado, que é cinza, né? Pode escolher um destino ali, né? Durante as férias, né? Que pode aproveitar bastante do litoral ali, né? Da Inglaterra. Com certeza. Tá? E aí, assim, quando a gente fala a respeito da Inglaterra, muita gente fala a respeito, assim, né? Do sotaque britânico, do inglês britânico, né? Você consegue destacar uma diferença, por exemplo, do inglês norte-americano, que é falado no Canadá, Estados Unidos, para o inglês mais ali da Inglaterra? Ronaldo, na verdade, assim, eu dei aula de inglês muito tempo e há diferenças, né? Poucas, por exemplo, na ortografia de algumas palavras. Né? Agora eu acho que no final das contas realmente é mais um sotaque. Né? Tem gente que acha que é mais fácil entender o inglês britânico porque é um inglês mais formal. As pessoas normalmente falam mais claramente do que o americano, que às vezes é um pouco embolado, né? Porque eles falam mais rápido. Mas eu acho que isso depende de cada um. Né? No final das contas, o objetivo é compreender e ser compreendido. Sim. Né? Legal.
É assim, né? Muita gente às vezes fala a respeito, né, do vocabulário, né, do inglês britânico, que às vezes é um pouco mais rico, né? Tem mais formas de falar, às vezes, algumas coisas, né? E às vezes o inglês norte-americano é um pouco mais resumido, né? Eu acho que o americano usa mais gírias. Então, né, por ser mais formal, talvez seja um pouco mais fácil para quem está aprendendo. Sim. Né? Legal. E assim, o que você pode dizer assim para aqueles estudantes assim que falam que o custo de vida é muito elevado, principalmente por causa da Libra, né? Porque quando eles fazem ali a comparação de dólar canadense com dólar americano, com dólar australiano, com euro, com Libra, eles veem que, né, o custo de conversão é mais alto, né? Então eles automaticamente associam como um curso caro. Né? E a gente vê, né, na prática que existem cidades que têm um custo de vida muito mais baixo, né? Sim. O que você pode assim falar, né, desse custo de vida, né, lá fora? Sim, se a pessoa for analisar apenas a taxa de conversão, realmente a Libra não é uma moeda interessante. Né? Agora a questão de quem está planejando um intercâmbio, é interessante e muito importante a pessoa fazer um planejamento de todos os gastos. Né? Quanto que eu vou gastar com transporte, quanto que eu vou gastar com alimentação. Né? Porque não é só a conversão. Por exemplo, nessas cidades, a gente garante para o aluno que ele vai estar no máximo 30 minutos de caminhada da escola. Então legal. Ele não precisa gastar com transporte. Né? E alimentação é super barato no interior da Inglaterra. Né? Se a pessoa for no supermercado, por exemplo, no Tesco, você consegue comprar um sanduíche natural por R$1,10. Então, mesmo convertendo, né, você vai pagar uns R$6 num sanduíche natural. Né? Então, bem em conta. Legal. Um custo médio, assim, que, por exemplo, se a gente for calcular, né, um estudante que vai para um mês de férias lá, assim, quanto que ele gasta mais ou menos em média, assim, né, em libras? Ronaldo, depende muito se o aluno vai ficar em host family, porque aí ele já vai ter, né, as refeições, pelo menos café da manhã e jantar, ou se ele vai ficar na universidade. Porque se ele ficar na universidade, ele pode fazer compras. Né, eu sempre mostro para os alunos o site do Tesco, né, quem quiser dar uma olhadinha, tesco.co.k, e a pessoa pode ver que os preços lá são bem em conta. Né? Por exemplo, quem vai comprar 1 litro de leite é 50 centavos, e às vezes a pessoa pensa que vai ser 4 libras, porque é R$4 aqui. Né? E não é equivalente. Né? Legal, bacana. Então, assim, foram algumas perguntas, né, a respeito, né, dessa escola que fica ali na Inglaterra, né, mais no interior da Inglaterra. Então, acho que é interessante, né, é uma opção que tem um custo-benefício bem bacana. Queria agradecer, né, a Mariana por ter conversado um pouco com a gente, né, e agradecer a audiência de vocês. Então, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.